nos deu. Amém? Louvem o Senhor no seu santuário. Louvem-no pelo firmamento que é a sua fortaleza. Louvem-no pelas suas obras poderosas. Louvem-no por todas as suas grandezas. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tambores e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos vibrantes. Que todos os seres vivos, eu repito, que todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Vamos começar o nosso tempo de culto e adoração para o nosso Deus. E que privilégio nós temos nosso espaço aqui. Não é nosso espaço, é um espaço dedicado ao nosso Senhor. Certo? Podem falar. Estou farto da máscara. Vocês também? Sim. Obrigado por falei. Mas é um privilégio ter todos aqui conosco e lembrar os que não podiam estar, especialmente a Dona Fátima, com o falecimento do seu irmão, Jorge. Então lembramos ela em nossas orações. Também a Gabi está a chegar do Brasil. Acho que é quase agora. Está a chegar aqui ao Porto, então lembramos ela. E também outras que estão também a passar várias dificuldades, seja de emprego, vários aqui estão à procura de vários tipos de trabalho, então temos que lembrar-nos de cada um. Isso é a família de Deus, lembrando, apoiando uns os outros. Então vamos começar o nosso tempo em oração. Bem-vindo, Mateus. Obrigado. Bom dia. Okay. Olá, bom dia. Okay. Quem é? Eu acho que eu conheço. Bem-vindos, bem-vindos. Pode ser aqui, mas nós vamos fechar a porta. Pode ser bem. Porque as crianças não sabem. Pronto, então, vamos começar o nosso tempo em oração e lembrando uns aos outros e que dedicamos este tempo de adorar nosso Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer o que é que Ele tem para nos dizer. Okay? Oh Pai, obrigado por este dia que Tu nos deste, obrigado que Tu és um Pai bondoso. Oh Pai, esta manhã nós queremos adorar Teu nome para quem Tu és. Mesmo nos nossos tempos de alegria, de sofrimento, de perder trabalho, perder um irmão, aqui estamos com várias emoções, mas olhando para Ti, o único refúgio para nossas dificuldades e nossas ansiedades, como a palavra diz, lança sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque Tu cuidas de nós. E que alegria que nós temos de celebrar com a família tudo que Tens feito em nossas vidas, através da graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Pai, que nós ouvimos Tua voz através da Tua palavra e adoramos-Te através de hinos e cânticos, porque Tu és digno. Tu és digno.
e que todos os seres vivos louvem teu nome. No nome de Cristo, Jesus, nosso Salvador e Redentor, que oramos. Amém. Vamos ficar de pé? Podemos confiar nesse Deus maravilhoso. É isso que nós vamos cantar agora. Em Jesus, confiar, sua lei observar, sua palavra, né? Que gozo, que bênção, que paz. Que alegria te trazer segura, sem o bem de Deus enviar. A Jesus convidar, com Jesus sempre andar, e com força estar diante do nosso Deus em comunidade, podemos celebrar a Ele. Amém? Amém. Apesar do conforto, mas é muito melhor estarmos aqui juntos. Eu e muitos dos nossos irmãos têm passado algumas dificuldades, mas é tão bom saber, né, que podemos olhar para o nosso Deus e confiar de que Ele está à nossa frente. Eu posso levar os olhos para os montes, posso não enxergar nada, mas eu sei que o meu socorro está lá, no Senhor que fez os céus e a terra.
pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixa. Aleluia. Sempre a existir, no amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Isso, a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilha. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre a existir, no amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
teus pés, que é onde nós podemos encontrar refúgio, que é onde nós podemos nos sentir seguros, ó Pai. Por isso nos rendemos à tua graça, rendemos ao teu amor, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus. Fala conosco, usa-nos. Sinta-se à vontade no nosso meio, ó Pai. Queremos sempre estar aqui, na tua casa, na tua presença. Obrigado por ser um Deus maravilhoso, um Deus a quem nós podemos confiar, um Deus a quem clamarmos, sabemos que pode nos responder. Obrigado por ser esse Deus provedor. Obrigado por ser um Deus que nos sustenta, Pai. Obrigado por ser um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia mais uma vez a todos. O governo permite que eu possa tirar a máscara. Infelizmente os outros não podem, desculpem. É isso. Mas pronto, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e entender a tua palavra para a minha vida. O salmista diz: sonda-me, conhece o meu coração e veja se em mim há uma coisa que é contrária da tua vontade. Corrigi-me, porque nós queremos ser exemplos. E eu vejo aqui várias nacionalidades. Nós queremos ser exemplo da família de Deus, que eu vou falar sobre hoje, que este mundo em que nós vivemos está a mostrar o mundo perdido, certo? O mundo está cada vez mais pior. Só temos que ligar a televisão e ver que neste mundo há um mundo sem lei, sem ordem, com muito, desculpem amigos e irmãos, racismo. E esta semana tenho pensado, tenho orado que Deus me dava uma palavra para, não só para vocês, mas também para o Andy. E é importante entendermos que nosso exemplo, eu vou usar um exemplo, quando as crianças aqui, especialmente os rapazes, querem jogar futebol, vejam um ídolo, certo? Aqui, eu acho que chama Ronaldo. E todos querem ser o próximo Ronaldo. Então querem ir ver tudo que ele faz, certo? E tentar copiar. Os músicos também têm ídolos, ou seja, também querem aprender tudo que o ídolo faz e eu vou tentar copiar. Em todo o mundo tentamos, ou seja, tem aquele exemplo em nossa vida que queremos copiar. Ou seja, queremos ser igual. Mas é impossível. Só um Ronaldo. Só um Bach, Beethoven. Só um. E mesmo que nós queremos ser como eles, não podemos. Mas é interessante, a Bíblia diz que nosso exemplo é Jesus Cristo. E mesmo que não podemos ser Jesus Cristo, porque só um, podemos ser como Ele. Como Ele está. Como Ele é. Porque para o cristão significa que Cristo vive em nós. E podemos viver de acordo com a sua vontade. E mostrar ao mundo que somos diferentes, não porque jogamos bola, mas o amor que nós mostramos uns pelos outros deve ser não de nós, mas quem é que vive em nós, mostrando esse amor uns pelos outros.
mais morenos, mais como eu, branquinho, e não importa. O amor de Cristo é para todas as nacionalidades, todos os povos, todos os tribos. Faz-me lembrar Apocalipse 7, versículo 9. À volta do trono de Deus vai lá estar todos os povos, todos os tribos, todas as línguas. Porquê? Adorando o Cordeiro de Deus. Porque Ele nos ama, Ele que nos criou com o propósito da nossa vida. Lucas, para quem tem Bíblia, se não tem Bíblia, eu acho que há outras Bíblias lá atrás, podemos oferecer uma Bíblia. E bem-vindos a essa família, bom dia. E Paula também, é bom ver a vossa família, Lucas. E eu esqueci o nome de Marcos Schmidt. Como é que te chamas, Marcos? É isso, não é? Pronto. Bem-vindos. Lucas, capítulo 15. Desculpem, Lucas, capítulo 10. Estava a pensar em outro texto. Lucas, capítulo 10. E eu vou fazer aquilo que não é normal, ok? Eu vou começar de parte no fim do capítulo e vamos fazer vice-versa este texto. Ou seja, Jesus aqui não, o que é que ele ensinou tem ordem, ok? Mas eu vou usar a maneira vice-versa para nos ensinar este foco do texto, ok? Versículo 38, Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrar numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir. Ora, Marta andava muito atarefada, por ter muito que fazer. Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupes que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que é que Maria fez? Este momento, para o cristão, para o seguidor de Cristo, ela estava ao lado de Jesus, aos pés de Jesus, adorando Jesus. Primeiro, quem é que conhece Jesus Cristo deve ser quem é que adora Cristo. Ou seja, qual é o propósito dos cultos? E não só aos domingos, mas segunda, terça, quarta, todos os dias. A família de Deus que entende e percebe o preço que Jesus pagou, primeira responsabilidade, o privilégio é a adoração. Por quem Ele é, o que é que Ele fez? Então, ela estava agitada, ela estava preocupada porque ela estava a fazer as tarefas e a Maria não estava.
A Maria estava aos pés de Jesus. O lugar perfeito. Aos pés de Jesus. E ela diz aqui, Maria, que se sentou aos pés do Senhor para quê? O ouvir. Primeiro ponto, quando é que tu e eu vamos parar de todas as coisas que nós preocupamos com as tarefas da vida e quando é que vamos sentar aos pés de Jesus para ouvir? Porque é fácil, com muitas coisas das nossas vidas, muitas atividades, muitas preocupações das nossas vidas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E ficamos preocupados em vez de sentar e ouvir. E por que é importante ouvir? Porque o Mestre sabe tudo. E as preocupações nas nossas vidas, quem é que tem a resposta? O mundo? Está a brincar. Só temos, como já vos disse, ligar a televisão. Ligar as notícias. O mundo tem a resposta? Ao contrário. Ao contrário. Mas quem é que tem a resposta é o Criador que veio até nós. E ela sentou aos pés para ouvir o Senhor. Então, não sei sobre a tua vida, mas eu, quando li isso, fez-me lembrar, Andy, quando é que vai sentar e ouvir? Na tua vida, na minha vida, esse é o ponto número 1. Mas para ouvir o Senhor, temos que conhecer o Senhor. Porque nós que não conhecemos o Senhor, como é que podemos sentar e entender a vontade do Senhor? Então, como nós acabamos de cantar, eu entrego a minha vida. Sentar aos pés de Jesus é eu entrego a minha vida para ti. E eu quero te ouvir e obedecer. Ponto número 2. Então, versículo 25. Volto para a parte do meio deste texto. Então, ponto número 1. Devemos ser o povo que adora o Senhor. Ponto número 2. Um certo doutor da lei que queria experimentar Jesus levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Ou seja, primeira pergunta que esse senhor, desse doutor da lei fez nela. Porque o foco dele é que o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho de fazer? Enquanto a Bíblia diz que já está feito. Jesus já pagou. Mas ele começou mal. Mas pronto. Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe: como é que entendes? Disse Jesus. E ele disse: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Foi isso que Maria estava a fazer. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Esse é fácil. Falar com qualquer pessoa: eu acredito em Deus, eu amo Deus, ou acho que sim. Mas não parou aqui. Jesus também não parou só com esse mandamento. E aqui ele continuou: e ama
o teu próximo como ti mesmo. Jesus comentou: respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida. Mas os doutores da lei, querendo justificar-se, o nosso problema é que nós queremos sempre dar a resposta da nossa ideia, da nossa vontade, da nossa maneira. Mas Jesus aqui está a dizer amar Deus primeiro e amar o próximo. Então, é fácil de amar alguém que nós amamos. Mas amar o próximo, e ele queria justificar-se com essa pergunta que ele fez: e quem é o meu próximo? Vocês não sei se estão a entender. A razão que ele fez essa pergunta, porque para ele, irmão Felipe, é fácil, meu amigo. Mas o Mário não. Entendem? Quem é? Porque é fácil amar quem é que eu gosto. Mas quem é que eu não gosto? Eu também tenho que amar. Esta é a pergunta que ele está a fazer. E eu aqui, amigos, estou a fazer a mesma pergunta para nós. Qual é a diferença entre quem é seguidor de Cristo e o mundo? É fácil de dizer eu amo Deus, mas com o fruto do nosso trabalho e da nossa vontade, quando apontamos os dedos com os outros às outras e dizer: olha, eu gosto de ti, mas ele não, porque ele é diferente. E Jesus disse, então, contou a seguinte: e um homem a descer de Jerusalém para Jericó, caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. E a nossa sociedade é fácil de julgar. Por que ele foi aquele caminho? Ele não sabia. Ele não sabia que aquele caminho de Jerusalém para Jericó era perigoso. Então, por que ele não escolheu outro caminho? Por que ele foi sozinho? A culpa é dele. Estão a entender? É fácil de olhar para quem fez a escolha, fez o caminho e apontar o dedo. Ele não sabia que ele era ser roubado naquele lugar. A culpa é dele. Não sei se fazemos a mesma coisa. E a roupa? Qual tipo de roupa que ele usou? É muito fácil julgar os outros, porque esse homem estava a descer de Jerusalém para Jericó e caiu sobre ele ladrões que queria roubar, destruir e deixando-o para morto. Então esse homem era judeu, porque quem era de Jerusalém e ia para Jericó era de nacionalidade judeia. E é interessante, por casualidade, eu vou continuar, descia um político. Vossa Bíblia também tem político? Não. Vou ler outra vez. Por casualidade, descia um cobrador de impostos. Vossa Bíblia tem? Não, nem minha. Ele fez esta pergunta, por que Jesus usou esses dois homens, que vamos ler? Por casualidade,
descia um sacerdote. Um sacerdote por aquele caminho. E quando viu o homem, então não só passou, mas o sacerdote também viu. E ele parou, jurou, passou pelo outro lado, nem queria cumprimentar. Ele viu o homem, nem parou, passou pelo outro lado. Mas quem é o sacerdote? Um homem religioso que provavelmente tinha acabado o serviço no templo com a palavra do Senhor, porque o sacerdote era responsável pelos sacrifícios do povo diante de Deus. Então ensinava tudo que foi de acordo com, ou seja, a lei e os profetas, mas não ajudou. E versículo 32 diz: também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo também parou e ajudou? Não. Se desviou. E quem eram os levitas? O sacerdote tinha responsabilidade da palavra, sacrifícios. E o tribo de Levi, ou dos levitas, tinha responsabilidade do tempo da adoração, do culto. Por que Jesus não usou cobrador de impostos? Por que ele aqui não diz um político? Já sabemos que são corruptos. É verdade? E nem todos, ok? Desculpem. Mas ele não usou porque ele queria dar exemplo que quem é religioso, quem dizia que tinha relacionamento com Deus, não pararam. E eu comecei a pensar que, amigos, e Oasis, não devemos só pregar de nossas palavras e da nossa boca o que é que está aqui escrito, mas devemos ser exemplo lá fora. É fácil aqui amar Deus, é fácil aqui amar o próximo, mas lá fora fazemos o mesmo. Branquinho, aquele povo que é outro povo cigano, os brasileiros, portugueses, Romênia, ucranianos, não importa, uma raça só um Criador. E nós devemos, como vamos aqui ler, o que é que aconteceu nesta história, por que que Jesus usou quem é que ele usou. E eu vou explicar. Versículo 33, entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e ao vê-lo sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras, depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe
cuida deste homem e quando ele voltar, pague-te tudo que gastares a mais com ele. Samaritanos eram amigos com os judeus? Não, ao contrário. Os judeus não gostaram dos samaritanos. Faz-nos lembrar de João capítulo 4, quando Jesus sentou ao lado da mulher samaritana e ela perguntou a Jesus: por que estás sentado ao lado de mim? Porque tu és judeu. Os judeus não têm nada a ver com os samaritanos. Aquele exemplo, um judeu, ou seja, Jesus sentou ao lado dela, mas aqui Jesus está a usar ao contrário. O samaritano que foi abusado pelo povo judeu parou. Porque para ele isso não importava. O que é que importava foi ele parar e cuidar de alguém que precisava de ajuda. Vizinho. Não importa a cor da pele. Não importa a nacionalidade. Não importa o povo. Aqui diz, Jesus perguntou então ao doutor da lei, aquele que queria mesmo estudar a palavra do Senhor: qual dos três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu: o que teve compaixão dele. Jesus concluiu: então vai e faz o mesmo. A mensagem provavelmente, não sei, é para vocês ou para o Andy. Quando olhamos para Marta e Maria, entender que ela estava sentada ao lado de Jesus, aos pés de Jesus, ouvir Jesus, porque ela amava Jesus. Quando nós temos relacionamento com Jesus, queremos copiar Jesus. Queremos que Ele seja nosso exemplo. E exemplo que Jesus sempre mostrava e mostrou para nós: amar o próximo. Mesmo quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, Ele disse ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Quem é que tinha todo o direito de condenar o mundo? Quem é que tinha todo o direito de dizer: olha, sabes o que é que fizeste a mim? Eu não fiz nada e vocês estão a crucificar-me. Porquê? Por causa das vossas culpas. Não é minha. Não, Ele não fez isso. Jesus, sabendo que nós éramos pecadores, inimigos, diz Romanos, éramos todos inimigos de Deus. E mesmo assim, Jesus, no amor dele, foi à cruz. Porquê? Ele teve compaixão de ti, e de ti, e de ti, e de mim, e todos. Este é o amor de Cristo. Quando lá na rua passamos alguém com necessidade, não importa qual é a nacionalidade, mas começa aqui. Começa aqui com nossas palavras, e não são nossas palavras como ele estava a dizer ao sacerdote e também levita, mas as nossas ações. Perdoar, amar, é fácil quando é meu amigo. Mas quando alguém fez alguma coisa contra ti, como é que respondes? Passa ao outro lado? Por isso, eu mesmo, então, porque que nós, todos nós, somos inimigos de Deus.
Éramos inimigos de Deus, mas Deus, no amor dele, Jesus disse: "Oh Pai, perdoa-os, eles não sabem o que é que estão a fazer." E no início de Lucas capítulo 10, eu não vou passar muito tempo com isso, só para dizer que quando adoramos Deus, quando entendemos o amor que Jesus tem para nós, podemos ter compaixão pelos outros. Porque quem é vivo em mim, não sou eu. Eu estou crucificado com Cristo. E Cristo que vive em mim, que faz toda a diferença. Como é que eu posso amar quem é diferente do que eu? Andy, sozinho, não sou capaz. Mas quando Cristo, que ama todo o mundo, vive em mim, eu sou capaz de amar quem é diferente do que eu. Porque Cristo ama todo o mundo. E na primeira parte do capítulo 10, agora faz sentido. Quando Jesus mandou 72 a 2, onde é que ele ia também ir. Porquê? Quando amamos Deus, quando temos compaixão dos outros, aqui eram embaixadores para Cristo. A mensagem de Cristo agora faz sentido. Porque lá fora não é só pregar aqui, mas lá fora, 2 a 2, em todos os lugares, anunciar quem é Cristo. E a solução para este mundo não é aquela ideia, é só um: Cristo. Só Cristo. E quando o relacionamento com Deus está correto, por isso diz: ama o teu Deus com todo ser, com a alma, com tudo. E o próximo é amar os outros. Mas atenção, se não há relacionamento aqui, isso também cai. Julgar, apontar dedos, é tua culpa, não é minha culpa. Mas quando em frente e adiante de Deus, eu também percebo quem sou eu e o amor que Ele mostrou ao Andy. Como é que eu não posso amar os outros? Não sei se estão a entender. Mas se isso está correto, isso tem que ser. Porque nós queremos mostrar quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. E faz sentido que o mundo possa ver em nós este amor de Deus. Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para quem crer nele não se perca, mas tenha vida eterna. Isso foi a pergunta do Senhor, não foi? O que é que eu devo fazer para ter direito da vida eterna? Lá está. Já há a resposta. E disse: Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas o mundo foi salvo por ele. Por favor, saímos da porta, vamos ser sal e luz. E mesmo que tão difícil às vezes é amar o próximo. Vou acabar com isso. Eu não entendo todas as coisas que os portugueses fazem. E vocês também entendem todas as coisas que os americanos também fazem. Nem os brasileiros,
Porque somos culturas diferentes, certo? Temos nossas tradições, nossas culturas e podemos e devemos ver as tradições e as culturas como um ponto de aprendizagem, ou seja, gostar, aprender de outra cultura, não criticar a outra cultura, porque somos só uma raça, ser humano, que foi criado por quem? Deus. Nós devemos amar quem Jesus amou. E a última pergunta: quem é que Jesus não amou? Quem é que Jesus não amou? Qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? Somos melhores do que Jesus Cristo? Somos mais poderosos? Também demos nossa vida para os outros? Não, só que eu seja nosso exemplo, aqui e lá fora. Oasis, que essa seja a nossa visão, que em nós as pessoas possam ver não Wendy, não Marlon, não Felipe, não Vanessa, não Marjorie, mas possam ver Cristo em nós, que faz toda a diferença. Vamos orar. Oh Pai, obrigado por quem Tu és. Ajuda-nos a aprender como é que Tu amas todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e as nações. Também podemos ter a mesma compaixão uns pelos outros, mesmo com nossas diferenças. Isso não importa. Ajuda-nos, Pai, a ser sal e luz em nossas comunidades. Pedimos no nome de Cristo. Amém. Teve ao acordar lá naquela hospedaria, já tratado, né? Já curado das suas feridas, e a gratidão que ele teve por quem o salvou. Nós sabemos quem nos salvou: Jesus Cristo. Podemos confiar e estar seguros nos braços deles. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Vamos ficar de pé. Vinícius, seguro.
Antes de irmos embora, mais uma vez, obrigado por vossa presença aqui e lembrando as palavras de Jesus quando ele disse, ouvir que foi dito, amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Mas ele diz-vos,
tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem, e este modo que se tornarão filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre os maus, e faz cair a chuva tanto para os justos como para os injustos. E Colossenses diz: antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa do mal que praticavam, mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos e sem culpa. Este é o amor de Deus. Não se esqueçam, temos já atividades às 6 da tarde. Continuamos de transmitir os cultos, ou seja, de semana passada. Então, se perderam semana passada, podem ligar às 6 no Facebook e tem os nossos cultos lá. E YouTube também, ok? E para quem é que gosta de paddle, já está marcado o dia 30 de junho, nosso convívio de paddle. Se quiser mais informações sobre isso, fala comigo, também com o Maurício ou o Mário, ok? Uma boa semana para todos. Não sei se tiver a oportunidade para apresentar. Não, desculpa. Estas são as pessoas que Mimi convidou: Ana, Joyce e Danilo. Bem-vindos. Desculpem, eu esqueci-me de apresentar, ok? E também Paula e a família, nós conhecemos. Não conhecemos. Mas Okay? bem-vindo. Bem-vindos, ok? Olha, tem de sair em ordem, ok? E não podem abraçar, mas como agora podem cumprimentar lá fora, ok? Obrigado, uma boa semana para todos.